e Aline temos uma longa estrada aí já percorrida. Aqui eu agradeço muito também o convite pela participação nesta aula magna de hoje, para junto comigo e o professor Tiago Amparo debatermos o nosso tema. E, claro, agradecer o professor Tiago de Souza Amparo, o professor doutor Tiago de Souza Amparo, por estar aqui nessa noite tão emblemática para a gente hoje, iniciando mais um ano letivo, um semestre letivo, diante de circunstâncias sempre muito complicadas, essas últimas desde o ano 2020, e que nos tem imposto muitos desafios, né? Não apenas no cenário da crise sanitária que o país e o mundo vivem, mas também da crise político-jurídica que nos acompanha, infelizmente, junto com essa crise sanitária. Sem mais delongas, eu vou apresentar aqui o currículo do professor Tiago de Souza Amparo. Vou precisar de uma colazinha, que hoje, como o professor Arnaldo falou, vai debater com a gente o tema Crises da Democracia Contemporânea e Novos Autoritarismos. Bom, o professor Tiago de Souza Amparo é advogado, professor da FGV Direito de São Paulo e da FGV do Rio de Janeiro, ministra cursos sobre direitos humanos, direito internacional, políticas públicas, diversidade e discriminação. Bacharel pela PUC de São Paulo, mestre e doutor em direitos humanos pela Central European University de Budapeste, na Hungria. Foi pesquisador visitante na Universidade de Colômbia, em Nova York, e também é um dos colunistas permanentes do jornal Folha de São Paulo, do qual eu sou um voraz leitor das suas colunas. Professor Tiago, mais uma vez, muito obrigado, agradecendo a sua participação nesta data de hoje, para contar conosco aqui nesta aula magna que inicia o semestre letivo de 2021. O senhor tem a palavra. Um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço a todos da UNDB pelo convite, agradeço a professora Aline, Igor, e a todos pelo gentil convite, e a todos os alunos e alunas que estão aqui assistindo, que vão debater com a gente nesse dia de hoje. É um prazer e uma honra enorme estar aqui fazendo uma aula magna para discutir um pouco sobre crise da democracia, sobre temas essenciais, e ainda mais num dia de hoje de turbilhões, enquanto eu estava preparando a fala, e turbilhões recorrentes no contexto brasileiro. Então, de fato, é um tema muito importante para a gente poder discutir sobre autoritarismo, sobre democracia, sobre crise da democracia, e também, né, puxando um pouco para o meu lado, o aspecto do direito, que o direito tem a ver com tudo isso, né? Então, o debate de hoje, dessa minha fala, vai ser centrado em discutir um pouco o que é a crise da democracia contemporânea hoje, crises da democracia em diferentes aspectos, falar um pouco o que isso significa para o direito, e tanto para o direito nacional, do ponto de vista do legalismo autocrático e autoritário que nós vemos em muitos países, ataques à sociedade civil e à democracia, instituições democráticas, e também um pouco para um outro aspecto aqui da minha expertise, que é relacionado com o direito internacional, que é outra disciplina que eu leciono. Inclusive, eu leciono na FGV São Paulo e a FGV RI, não Rio de Janeiro, mas justamente ensino questões relacionadas a direito internacional, então a gente discutiu um pouco também qual o impacto disso, da crise da democracia ou das crises da democracia no contexto do direito internacional, e eu vou acabar um pouco falando do contexto brasileiro e o que significa crise da democracia no contexto brasileiro, se o nosso autoritarismo ele é um autoritarismo gradual ou não gradual no contexto brasileiro. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente poder conversar um pouco mais de forma estruturada. Deixa eu compartilhar aqui. Só um segundo. Pronto. Então, a gente vai discutir um pouco sobre crises da democracia com
com essa ideia de olhar a crise da democracia tanto no ponto de vista conceitual quanto do ponto de vista do seu impacto no direito, que acho que isso pode servir tanto para os alunos de direito quanto para alunos de outras disciplinas. Quando a gente fala de democracia, ou de crise da democracia, em geral se pensa naquela crise clássica ou um golpe de Estado, especialmente, né? Quando você vê um tanque chegando num Congresso Nacional, impedindo o seu funcionamento, quando a gente percebe instituições como o Supremo Tribunal Federal, como outros tribunais sendo cooptados e invadidos ou proibidos de funcionar, ou algo parecido. Por outro lado, essa visão clássica especialmente no contexto latino-americano, muito forte, né? Basta lembrar, por exemplo, explosão do Palácio Presidencial no Chile, em Santiago do Chile, com o Salvador Allende. Então, a gente percebe que esse tipo de golpe, exatamente na democracia, ele se torna muitas vezes sutil, não é que ele não deixe de existir, ele ainda existe em muitos contextos, mas ele se torna muitas vezes de forma um pouco mais sutil e, portanto, surge nos últimos anos uma literatura que vai trazer uma ideia de democracias, dessa ideia de que democracias morrem, como não simplesmente como elas são, não necessariamente mortas num golpe único, num golpe de Estado, num golpe militar, mas, na verdade, elas podem se deteriorar lentamente, e a gente vai discutir um pouco se tão lentamente ou não, mas existe uma literatura mais recente que vai discutir sobre essa degradação da democracia corroída por dentro. E aqui a gente tem alguns aspectos que indicam um autoritarismo, né? Basta ver, por exemplo, no caso do ex-presidente Trump dos Estados Unidos, você tinha ali o primeiro aspecto, refutar o sistema, né, ao rejeitar o resultado da eleição. Uma das definições mais básicas da democracia é a ideia de que o perdedor sai, ou seja, essa ideia de que o perdedor aceita o resultado das eleições e deixa o cargo. A essa ideia de resistência ao sistema eleitoral ou de questionamento do sistema eleitoral não é um questionamento simplesmente de uma oposição política, ou seja, quando um presidente diz que as urnas e os votos são fraudados, ou quando um presidente diz que há votos a serem ainda há votos ainda a serem contados, ou que ou parar de contar os votos, ou algo parecido, ele não está simplesmente, seja ele quem for, não está simplesmente questionando o oponente político, mas está, na verdade, questionando o próprio fundamento da democracia, que é essa ideia de que é um jogo segundo o qual nós respeitamos as regras, né? Quando a gente joga um jogo de baralho, um jogo de xadrez, qualquer jogo, a gente pode ganhar ou perder, mas a gente aceita que existem algumas regras pelas quais as pessoas jogam aquele jogo. No caso do contexto democrático, as regras das eleições são parte desse jogo. Se nós simplesmente rejeitamos como as próprias regras funcionam, aí a gente começa a ter um questionamento da democracia, uma erosão da própria ideia de democracia. E, obviamente, não significa que as regras não podem ser mudadas, né? Até no contexto do direito eleitoral existe o princípio de que as regras não podem ser mudadas de última hora. Existe um período anterior para que as regras de um ano, e um período anterior que as regras possam ser modificadas para que elas possam valer da próxima eleição. Justamente porque a gente não muda as regras do jogo enquanto o jogo está sendo jogado. Então, o primeiro aspecto ali que indica o indício de uma crise da democracia é refutar o próprio sistema de escolha das lideranças políticas, ou seja, o sistema eleitoral. Outra coisa, você pode deslegitimar o seu oponente. Uma coisa é você dizer que não concorda com XYZ, outra coisa é você dizer que essas pessoas não deveriam estar ali no jogo político ou que elas deveriam ser metralhadas ou algo do tipo. Então, questionar a legitimidade do seu oponente também é algo importante. Outro aspecto importante que para a crise da democracia é encorajar a violência contra seus encorajar a violência de seus apoiadores contra os seus opositores, né? Ou seja, você ameaça os seus opositores, inclusive com mecanismos de comunicação orquestrados. Basta ver, por exemplo, que boa parte dos genocídios que aconteceram no mundo, e aí o exemplo clássico, o exemplo mais brutal é do genocídio em Ruanda, você via que ele foi precedido de uma campanha sistemática nas rádios contra o outro grupo étnico, ou seja, existe uma ideia de uma perpetuação desse discurso de violência contra os seus opositores, que no caso pode gerar contextos profundamente brutais.
Então, quando se ganha a eleição, né, quando se está em poder, no poder, você tem algumas formas também de corroer a democracia e de fazer com que a democracia também se deteriore. De um aspecto, você captura ou coopta os árbitros, ou seja, aqueles que devem decidir sobre, de forma razoavelmente independente, sobre os conflitos sociais, jurídicos, institucionais. Então, quando você, por exemplo, aumenta o número de ministros do Supremo Tribunal Federal, e para incluir outros ministros e ganhar uma maioria que seja favorável à sua posição, ou quando você muda as regras da legislação que rege o judiciário e permite que seja cooptado para os seus apoiadores o Conselho Nacional de Justiça ou qualquer órgão equivalente que fiscalize o próprio judiciário, isso também faz com que você coopta aqueles que deveriam ser os árbitros dos conflitos sociais ou conflitos institucionais. Quando você coloca uma pessoa na Procuradoria da República que deliberadamente é omisso na investigação de possíveis atos ilegais, você faz com que, de fato, tenha uma relação perniciosa dos árbitros na sociedade, né? Outro aspecto também importante é sobre as regras do jogo, ou seja, é quando você corrói as próprias regras de funcionamento. No caso, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre a Hungria, mas a gente percebe que na Hungria houve uma modificação da legislação sobre sobre as eleições, sobre como funcionam os distritos eleitorais, sobre como funciona a mídia, permitindo que houvesse uma concentração da mídia. Mais de 30% da mídia na Hungria é de propriedade de aliados do primeiro-ministro Viktor Orbán. Então, você mexe com as regras que pareça com que ela tenha um verniz democrático, mas que elas não permitem o que é essencial para a democracia, que é essa contestação constante e a possibilidade de que haja regras claras do jogo democrático, político, etc., antes que esse jogo seja jogado, e também permite que haja uma cooptação dos árbitros que decidem esses diferentes conflitos. E, por último, também, obviamente, você coopta, ataca ou marginaliza adversários. E aí basta, por exemplo, ver o momento em que você tem, em vários países do mundo, um ataque sistemático contra alguns grupos que são opositores ao seu governo. Basta ver, por exemplo, no caso da Filipinas, do presidente Duterte, que justamente, recentemente, isso foi há 2 dias, ele disse que encorajou as forças do governo a atacarem contra o que ele achava de manifestantes e opositores comunistas. E aí, num espaço de poucos dias, 9 pessoas foram mortas pela polícia, 9 ativistas foram mortos pela polícia na Filipinas. Isso foi há 2 dias. Ou seja, essa ideia de uma retórica de uma marginalização de certos grupos de adversários, justamente para perpetuar esse tipo de violação, né? E aí, há várias formas de se fazer essa crise da democracia de forma corroída, dessa erosão da democracia, né? Um dos termos mais famosos recentemente é essa ideia de legalismo autocrático, que é vindo de uma professora de Princeton chamada Kim Lane Chappell, que estuda bastante também a Hungria, a Polônia, a Venezuela, vários países em crise democrática. Ela recentemente publicou um artigo que tratava do combate à pandemia no Brasil e nos Estados Unidos, também falou no contexto de legalismo autocrático. E o que ela quer dizer com legalismo autocrático? Quer dizer que, anteriormente, você tinha, em via de regra, em geral, você tinha aqueles detentores do poder, sejam um presidente militar, seja um ditador ou algo parecido, que decide, muitas vezes, até tem um certo verniz de legalismo, ou seja, ele coloca ali, por exemplo, você estabelece um AI-5 que estabelece uma discricionalidade completa dentro da lei. Mas, ao mesmo tempo, cria-se um sistema por trás de profunda ilegalidade, profunda discricionalidade, e que promove ainda mais o autoritarismo que já está escrito na lei. O que o legalismo autocrático ele vai fazer de diferente é que ele está muito mais do que dentro das ditaduras, ele está muito mais focado em manter instituições funcionando e manter uma certa verniz de legalismo, ou seja, as medidas em geral são feitas por meio de mecanismos legais, então alterar a Constituição, alterar a lei, ter um mecanismo legal que permita essa perpetuação da pessoa, do grupo político no poder.
Então, é uma ideia de que, muitas vezes, essa visão autocrática, ou seja, o poder de si mesmo, né, do poder do seu grupo, ele se perpetua, inclusive, por regras jurídicas estabelecidas, consolidadas nesses países. E aí, por isso que ela chama de legalismo autocrático, ou seja, você muda leis, muda constituições, faz reformas constitucionais ou faz reformas legais que são autorreferenciadas, ou seja, elas têm a ideia de permanecer e perpetuar o poder, né? Basta ver, por exemplo, como muitas vezes o Ministério da Educação e também o governo brasileiro mexendo em algumas regras relacionadas, e tentou mexer em algumas regras relacionadas à nomeação de reitores federais, para não precisar ali passar por todos os processos legais das eleições das diferentes universidades, ou, portanto, você cria um sistema que parece legal, porque você está mudando as regras legais, mas, ao mesmo tempo, você está perpetuando a discricionalidade, perpetuando essa autocracia, né? E é isso que, feito isso de forma graduada, de forma ao longo do período de tempo, né, em um período de tempo razoável, isso corrói a democracia, segundo a Kim Chapelle. E, então, portanto, você tem, né, e a Oscar Vilhena vai trazer isso recentemente, ele vai colocar, olha, tem estratégias básicas relacionadas aos autocratas no contexto especialmente brasileiro, né, que, ou seja, você estrangula os mecanismos de controle, você não permite que os mecanismos de controle consigam efetivamente fiscalizar o poder, você diminui a transparência do governo, faz com que você não saiba exatamente controlar quanto que se gasta no governo em determinado assunto, quando não se gasta em outro, você diminui a transparência. Basta ver, por exemplo, o contexto no Brasil da pandemia, de se tentar diminuir os dados e mudar os dados sobre mortes em razão da pandemia, ou seja, você não permite que haja a produção de dados, e isso corrói também a democracia. Por exemplo, a gente só fala hoje sobre violência policial no contexto no Brasil, porque você tem, no contexto do Rio de Janeiro, por exemplo, porque você tem o Instituto de Segurança Pública, que é uma autarquia estadual ali, que produz de forma razoavelmente independente as estatísticas. Então, a gente sabe ali os dados a partir desses referenciais. Ou seja, se não houvesse isso, a gente nem saberia como que é a violência policial no Rio de Janeiro. Ou seja, uma das estratégias de você subverter a ordem constitucional é você estrangular os mecanismos de transparência e de controle que podem existir. E, de novo, isso pode ser feito mantendo-se a democracia, ou pelo menos o verniz democrático, a aparência democrática, e ela pode ser corroída por dentro, muitas vezes até que ele pode chegar ao momento de ser tarde demais. Eu não vou passar ela inteira, mas tem uma entrevista com a professora Renata Uds, que ela é da Hungria, e que fala um pouco sobre esse mecanismo de erosão da democracia, ou seja, esse mecanismo pelo qual nós muitas vezes passamos e que permite uma corrosão da democracia de forma minimamente sutil. Eu vou passar alguns minutos dele, que é uma iniciativa do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo, que é um centro da USP, da Universidade de São Paulo, que fala um pouco sobre autoritarismo. Vou passar só o comecinho da entrevista dela, falando da experiência da Hungria e comparando com o contexto brasileiro. Deixa eu só passar aqui. Aí, Igor, se você dá um sinal para mim se está funcionando direitinho o som. My name is Renata Witz. I teach constitutional law at Central European University, Hungary. My university is a graduate institution. I direct the master's program on comparative constitutional law. Democratic recession sounds, as a term, like some sort of natural disaster that hit you. I argued in my talk and elsewhere that democratic recession is a man-made process. It takes politicians who do not take constitutional ideals seriously, who do not view constitutions as sources of constraints on their powers, and instead they use constitutional and legal rules to self-perpetuate themselves, to legitimize arbitrary rule, and to make sure that they get re-elected as many times as humanly possible in competitive and multi-party but slightly fixed elections.
democratic recession is really difficult to pinpoint because after an initial shock, when you are being told that the constitution will be reinvented in order to make sure that a new Hungarian nation or a new Polish nation finally gets to take over, not much seems to happen. There is legal engineering, you will hear about the judicial reform, you will hear about the media reform, you will hear about higher education reform done through legal means, you will see protests on the streets, and in a few years' time, it becomes your daily normalcy. Uma coisa que a professora Renata trouxe aqui para a gente é essa ideia de que, na Hungria, especialmente ela está olhando a partir dessa perspectiva, é de que você teve a tomada em 2010 pelo governo do Viktor Orbán, tendo uma maioria constitucional, então adquirindo uma maioria constitucional que não era esperada pelo próprio primeiro-ministro, e então, portanto, ele podia mudar a Constituição quando ele quisesse. Depois ele adotou uma outra Constituição basicamente escrita por um único partido político, o que ela vai trazer é que existe uma certa engenharia jurídica, ou seja, você vai mudando a legislação sobre o judiciário, mudando a forma de controle, de nomeação dos reitores das universidades federais, por exemplo, então nomeando não o primeiro colocado nas eleições, mas o segundo, o terceiro, nomeando pessoas fora da lista tríplice do Ministério Público Federal para Procurador-Geral da República. Você vai fazer algumas pequenas mudanças que parecem pequenas, olhadas individualmente, mas quando elas são somadas, e aí, de repente, você se vê numa situação em que não há o que é essencial para a democracia, que é essas instituições de controle, instituições de transparência, sejam elas universidades, sejam elas a mídia, sejam elas o próprio sistema de fiscalização interno dentro do Estado, então os tribunais de conta, o próprio legislativo, os mecanismos de CPI dentro do legislativo, o Conselho Nacional de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, ou seja, essas instituições de checagem, ou mesmo a burocracia do Estado, quando você faz uma reforma administrativa que tira a independência dentro da democracia do Estado, ou seja, você cria pessoas que são facilmente demissíveis e aí exoneráveis, isso faz com que você torne as pessoas politicamente sensíveis a qualquer mudança, então, portanto, é difícil você ter instituições fortes que consigam bater, por exemplo, de frente com um governante de plantão sobre um determinado tema, ou seja, a engenharia jurídica, ela parece pequena quando a gente olhar individualmente, mas quando nós olhamos em seu contexto maior, ela se torna uma corrosão mais profunda, né? Então, em 2010, no caso da Hungria, isso ficou muito claro. O governo eleito pelo Viktor Orbán, o atual primeiro-ministro, ganhou 68% das cadeiras, ou seja, tem uma maioria absoluta dentro do parlamento húngaro, que fez com que ele pudesse modificar a legislação da forma que achasse mais interessante e, portanto, promovendo um sistema de corrosão da democracia na Hungria, e aí focando especialmente em reforma do judiciário, reforma da mídia, reforma do Ministério Público, reforma na comissão eleitoral, o que fez com que criasse um sistema, de novo, de um legalismo, ou seja, são regras jurídicas, mas que elas, no fundo, levam a uma deterioração da democracia, que é essa autocracia, ou seja, a corrosão das próprias ideias de controle, de respeitar o seu oponente, etc. Então, a gente percebeu isso no contexto da Hungria, como também a gente percebeu isso em outros contextos, e isso é uma tendência em várias partes do mundo. A gente percebe que o Democracy Index, que é publicado pela The Economist, vai trazer um quadro preocupante para o futuro da democracia. Então, hoje, apenas 49% da população mundial vive uma democracia de algum tipo, e ao menos e democracia plena, ou seja, que corresponde a vários critérios, como independência da mídia, independência judiciária, etc., apenas 8,4% da população no mundo. Ou seja, a grande maioria da população no mundo viu um declínio na sua pontuação dos índices democráticos. E aí, índices democráticos avaliados em diferentes perspectivas, né? Como eu mencionei, de eleições frequentes, do judiciário independente, de uma imprensa independente, etc. Ou seja, a gente vê um quadro preocupante não só em países específicos, mas de uma tendência global
global muito forte, né? E aí o caso da Polônia, obviamente, o caso da Hungria, mostram muito isso, que você teve movimentos de repressão com relação a direitos. Então, você percebe movimento ali forte contra a sociedade civil e contra protestos, uma repressão muito forte com relação a protestos e a sociedade civil. No caso da Hungria, por exemplo, você teve a criminalização de organizações de sociedade civil com mecanismos que às vezes parecem sutis, né? De novo, por exemplo, no contexto da Hungria, você teve uma determinação que organizações de direitos humanos que recebessem dinheiro fora do dinheiro internacional, né? Fora de fundações internacionais, o que em geral é a maioria das organizações de direitos humanos, recebem financiamento de outros países, elas tinham que ali receber uma designação de agentes externos, né? Então era uma determinação de serem agentes externos que elas tinham que colocar em todas as suas publicações, em todas as suas comunicações institucionais. Isso parece pequeno para quem está olhando de fora, mas num contexto de crescente nacionalismo, isso não é pequeno, porque quando você tem uma comunicação de alguém dizendo, por exemplo, a favor do direito de pessoas migrantes ou de refugiados, falando sobre a imprensa livre, falando sobre a reforma do judiciário, e ali está escrito agente externo, isso num contexto ultranacionalista tem um impacto muito grande de deslegitimar essas diferentes vozes. No caso da Polônia, o que teve especialmente não foi uma mudança constitucional enorme, mas o que teve foi uma mudança dentro do judiciário, ou seja, que os mecanismos de controle do judiciário, eles foram afrouxados, então o judiciário tornou-se cada vez mais cooptado pelo partido no poder, e também teve uma mobilização muito forte, especialmente contra alguns grupos específicos, então contra LGBTs muito forte, então teve algumas cidades que se autodeclararam ali zonas livres de LGBTs, que não era verdade, obviamente, mas era uma indicação de serem avessos à pauta LGBT, e também um agravamento dos direitos de mulheres na Polônia, o que mobilizou grande parte dos movimentos na rua, na Polônia, foram liderados por mulheres, ou seja, você teve um ataque às instituições da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, dos movimentos sociais e essa repressão constante, ao mesmo tempo, essa engenharia jurídica de mudar as regras e que permite, portanto, uma corrosão da democracia cada vez mais forte. E aí, quando a gente tem aquele exemplo que eu dei para vocês de que a maioria do mundo está está habitando, na verdade, em contextos não democráticos, alguns autores vão pensar que existe um direito já emergindo, um direito autoritário, né? O que significa um direito, um direito, qual o contexto desse direito internacional autoritário, né? Que acho que é importante a gente perceber. De um lado, existe uma contestação, né? Esse ponto 2 aqui, existe uma contestação da própria ideia de democracia. Quando a gente vai avaliar qual instituição é mais bem avaliada no contexto brasileiro pela população, não é o parlamento, não é o judiciário, não é o executivo, na verdade, as Forças Armadas, ou até hoje no Brasil. Quando a gente vai olhar, então existe, e não só no Brasil, mas existe uma desconfiança cada vez maior com relação à democracia como melhor forma de governo. Então existe um enfraquecimento da própria ideia de democracia, da própria ideologia de democracia. Segundo, os governos autoritários, muitas vezes, eles não são aqueles governos completamente fechados, e aquele exemplo da Coreia do Norte, né, um país completamente para-internacional. Muitas vezes, governos autoritários, eles participam ativamente no contexto de mercados internacionais. Existe uma elite, inclusive países que se autodenominam comunistas, socialistas, existe uma elite ali muito próxima do governo. Então, você tem essa visão de que o acesso ao consumo e acesso à liberdade de consumo, ela ainda existe dentro do contexto autoritário, o que faz com que grupos, especialmente elites, permitem que você continue esse governo autoritário de forma muito expressiva. De outro aspecto também importante é de a gente achar essa corrosão da democracia por dentro permite muitas vezes que você mantenha um verniz democrático, mas que no fundo você torna esse verniz democrático para fins antidemocráticos, ou seja, parece que existe uma democracia, existe um parlamento funcionando, existe um judiciário funcionando, existe uma Constituição, mas muitas vezes todos os instrumentos são colocados para que você mantenha uma estrutura de completa autoritarismo cada vez mais crescente.
E claro que existem várias definições, né, de democracia, mas uma definição que o Tom Ginsburg vai colocar é que você tem ali um sistema de eleições periódicas e livres, você tem um conjunto de direitos fundamentais, e você tem um Estado de Direito, ou seja, você tem uma possibilidade de contestação e de hábitos que consigam julgar essas diferentes discussões e diferentes conflitos institucionais. Tem o Supremo Tribunal, tem tribunais de contas, enfim, tem instituições funcionando nesse sentido. Enquanto que o autoritarismo, muitas vezes, ele se vê no âmbito internacional como uma forma de utilizar essa roupagem internacional, essa discussão internacional, esses âmbitos internacionais, para minar a própria governança democrática, ou seja, para justificar que os estados não devem ser criticados pela forma que eles repreendem movimentos e protestos, para dar um verniz de participação internacional, para dizer, olha, eu não sou tão antidemocrático, estou participando no âmbito internacional. Isso também, no âmbito internacional, muitas vezes esse autoritarismo ele ganha um verniz mais leve, porque parece que aquele Estado está governando de forma minimamente razoável e está interagindo no âmbito internacional, mas, na verdade, internamente, no âmbito daquele Estado, ele pode estar reprimindo a imprensa, reprimindo as diferentes instituições, isso pode gerar um conflito também, né? E, em geral, as democracias, elas participam de forma diferente no âmbito internacional, quando você vê que elas são mais tendentes à elaboração de tratados multilaterais, de participar em grandes tratados internacionais, enquanto que os regimes autoritários, eles têm a tendência de participar mais em regimes bilaterais, ou seja, em acordos bilaterais em que sirvam aos seus interesses e aos interesses dos grupos que estão ali colocados. E a gente percebe que existe uma crise da democracia tão grande, inclusive nas democracias consolidadas no mundo, quando a gente vê dois exemplos. A saída do Trump do acordo do Acordo de Paris e depois a retomada pelo Biden, ou seja, mesmo democracias consolidadas, essa ideia de que eu preciso sair desses acordos multilaterais e resolver e colocar o meu país na frente, né, como se o país vivesse numa ilha que não dependesse dependente de outros países. E essa ideia de rejeitar acordos multilaterais e rejeitar esse multilateralismo no âmbito internacional é muito característico de não democracias ou de democracias em crise. E outro exemplo, basta ver o Brexit na Inglaterra, no Reino Unido, onde você percebe a saída do Reino Unido também com essa retórica muito forte de um nacionalismo, e o que é muito interessante, porque uma das retóricas do Brexit era justamente dizer, precisamos ter as nossas leis de volta, o nosso país de volta, né? E aí é engraçado, porque no dia seguinte, para você conseguir fazer qualquer tipo de negócio, de comércio com a União Europeia, você precisa se adequar com as regras da União Europeia, ou seja, simplesmente incorporar as regras da União Europeia com uma lei nacional, e como era antes, mas com essa falsa ideia de que você está tomando de novo o seu país, mas essa ideia não se sustenta num mundo que está cada vez mais interconectado de alguma forma, né? E aí, cada vez mais, obviamente, os autoritários de hoje, eles utilizam desse verniz internacional para legitimar o seu governo, dizendo, olha, eu estou participando do âmbito internacional, estou participando dessas negociações internacionais, mas, então, por favor, não critique as minhas políticas internas, né? E muitas vezes existem associações em diferentes países, coalizões em diferentes países que perpetuam as discriminações e que perpetuam o autoritarismo. Então, a gente percebe, por exemplo, em vários países, né, na coalizão entre países do leste europeu, da Polônia, da Hungria, muitas vezes o Brasil envolvido, a coalizão que os Estados Unidos tinha feito sobre Trump relacionado à Declaração de Genebra, o Consenso de Genebra, que foi colocado, que eram basicamente países contra algumas liberdades, especialmente para pessoas LGBTs e para mulheres. Então, você percebe muitas vezes que existe, sim, uma parceria entre diferentes países, coalizões um pouco fluidas entre diferentes países para perpetuar, muitas vezes, e para justificar, dar um verniz de justificativa para o autoritarismo dentro dos seus próprios territórios, né? Então, justamente, o autoritarismo ele serve como uma escuda, né? Um escudo, o direito internacional serve como escudo para esses governos autoritários no âmbito internacional, porque faz com que eles se coloquem como, não pode me criticar, isso é uma questão de soberania nacional,
e também serve como uma espada, ou seja, uma forma de lutar contra críticas e rebater críticas. Então, a gente percebe que muitas vezes os governos têm sido cada vez mais elaborados, cada vez mais muito bem preparados para reagir críticas internacionais, inclusive com base em direito internacional, e servindo tanto o direito internacional como escudo contra críticas, quanto uma espada que possa revidar como justificativas, por exemplo, com relação a liberdades fundamentais que não podem ser ou preservação da família ou outros aspectos aí que podem ser utilizados como espada, como por exemplo soberania dos estados e outros critérios que podem ser utilizados como espada no contexto internacional. Dos meus 8 minutos que eu tenho, eu queria falar um pouco, questionar um pouco tudo que eu disse até agora. Porque o que a gente tem até o momento é o seguinte: a gente tem uma grande literatura que questiona essa ideia de uma crise da democracia de forma abrupta, ou seja, muitos autores vão falar o seguinte: olha, a gente não está vivendo num mundo onde você tenha golpes militares todo dia, ou não tão frequentemente quando isso acontece no contexto há pouco tempo na América Latina. Apesar de alguns casos mais parecidos com golpes, como no caso da Bolívia recentemente, mas em geral você tem um certo verniz democrático em boa parte dos países que já eram democracia. Há exceções, obviamente, basta ver, por exemplo, no caso de Mianmar, né? Um vídeo viralizou quando você tinha uma instrutora de ginástica fazendo ginástica, enquanto atrás dela estava tendo um comboio ali militar passando, né? Provavelmente todo mundo viu essa imagem. Então, esse tipo de imagem forte de um golpe militar estará acontecendo. Isso, de fato, é algo que se vê muitas vezes não tão claro em países em crise da democracia. Então, tem boa parte da literatura que vai falar, olha, a crise da democracia de hoje ela é uma crise mais sutil, é uma crise de corrosão, uma degradação da democracia passo a passo, é uma crise gradual. A minha pergunta é se isso faz sentido no contexto brasileiro, ou pelo menos faz sentido sem que nós coloquemos uma vírgula, um porém. A minha hipótese é de que faz sentido, obviamente, a crise da democracia institucional, mas a crise da democracia no Brasil é mais profunda do que uma crise meramente institucional ou de corrosão da democracia. A nossa democracia é muito mais a crise da nossa democracia é muito mais profunda do que simplesmente uma mudança nas regras, uma engenharia institucional que vai corroer a democracia. Isso também existe, obviamente, mas a crise da nossa democracia ela é muito mais profunda. Então, por isso que eu estou chamando aqui de um mito do autoritarismo gradual e na Folha eu escrevi uma vez um texto chamado Autoritarismo Nada Gradual, onde eu falava um pouco sobre criticando um pouco dessa visão de que se tem muitas vezes daquela ideia analogia que o Pedro Amamavai falou uma vez num texto da Piauí, que é aquela analogia do sapo sendo fervendo numa água quente, né? Porque quando você coloca um sapo fervendo numa água que gradativamente vai aquecendo, ele não percebe, então ele não vai pular, ele vai simplesmente morrer ali, mas de forma devagar. Enquanto que se você coloca uma água muito quente, o sapo imediatamente pula e percebe que tá morrendo. Então essa analogia do sapo é para dizer que o autoritarismo ele é gradual, e quando ele é tão gradual, a gente nem percebe que ele está acontecendo. No contexto do Brasil, eu acho que, obviamente, isso também pode acontecer, isso acontece em termos de problemas institucionais, mas, por outro lado, a crise no Brasil ela é tão profunda que muitas vezes ela não é gradual, mas ela é endêmica. Né? E aí eu acho que uma percepção que a gente precisa olhar aqui é que num país onde pessoas morrem pisoteadas, né, pela violência policial ou mortas ali pela pobreza extrema que a gente vê cada vez mais, e a gente percebe que existe um descompasso entre, de um lado, o autoritarismo que a gente vê no jornal, né, que esse autoritarismo gradual, que é muito influenciado por essa visão de uma corrosão da democracia, do sapo da democracia. De outro lado, a violência que acontece todos os dias nas periferias do Brasil e em diferentes contextos. Ou seja, esse autoritarismo mostra que muitas vezes a democracia não chegou em várias partes do Brasil. E acho que é importante a gente ter essa visão da realidade, para entender que, além do autoritarismo nas instituições, a democracia não é só instituição. A democracia também é um estilo de vida, é um modo de vida. É um modo de vida democrático. Se a gente não consegue, por exemplo, isso o jornalista João Paulo Chalot falou recentemente, que é do Nexo Jornal,
Ele disse, olha, se você vive num país onde você não pode filmar uma operação policial porque você tem medo de que você possa sofrer uma represália, por exemplo, ser preso por desacato, você não vive mais uma democracia. Se você não pode andar à noite de uma forma minimamente segura, você é uma mulher, por exemplo, hoje é o dia 8 de março, se você é uma mulher não pode andar na rua sem ter medo de uma violência constante, isso provavelmente a gente não vive numa democracia plena. Ou seja, essa ideia de que a gente viveria numa democracia só porque a gente tem instituições funcionando, não necessariamente dá conta do que é a democracia, que não é simplesmente uma instituição, mas é também um modo de vida democrático, onde as relações sejam mais horizontais do que verticais, onde as pessoas vão ser respeitadas, não importa se elas são uma pessoa evangélica, que vai na igreja todos os domingos, ou se é uma pessoa trans, que ateia, que não vai na igreja, ou se é uma pessoa trans que é cristã, ou se é uma pessoa negra, uma pessoa branca, uma pessoa com deficiência, uma pessoa sem deficiência, etc. Se a gente não tem um mínimo de respeito nessas diferentes relações, mesmo quem quer que você seja, a gente percebe que existe um problema ali democrático muito forte. Basta ver, por exemplo, aquelas vídeos onde as pessoas falavam assim, que eram questionadas sobre o uso da máscara, ou porque elas estavam aglomerando, elas diziam cidadão não, né? Engenheiro civil, ou cidadão não, alguma outra coisa, ou sabe com quem você está falando. Essa reforçar a relação hierárquica entre diferentes pessoas é você corromper ali a democracia no seu dia a dia, né? No seu dia a dia. E aí, não tem como a gente não lembrar, né, do Attila Bem, filósofo, que vai falar, que é muito famoso no Brasil, especialmente pelo conceito de necropolítica, que ele vai falar um pouco sobre essa ideia de que a gente precisa colocar também em questão as estruturas, tanto políticas, sociais, jurídicas, econômicas, e verificar quais são os pressupostos, sejam pressupostos raciais, pressupostos discriminatórios que estão por trás, muitas vezes, dessas estruturas e que perpetuam essas diferentes estruturas. Sem essa análise profunda, a gente não consegue efetivamente dar conta da crise da democracia. E não dá, por exemplo, a gente pensar que no mundo de hoje, né, no dia a dia, muitas vezes uma grande parte da população brasileira está submetida a espaços. Tem um texto da professora Débora Silva, que ela, ou Denise Silva, fugiu o nome dela agora, que o nome do texto é Ninguém, e ela vai falar um pouco assim, né, existem espaços no Brasil onde acontece todos os dias o que a gente acha que não acontece com ninguém. Que é essa ideia de que constantemente, todos os dias, acontecem violências que são impronunciáveis e a gente pensa que não aconteceria com ninguém, uma democracia, mas que acontece todos os dias. E aí, muitas vezes, a gente acha que necropolítica significa simplesmente matar alguém. Mas, na verdade, necropolítica significa o governo por meio da morte ou deixar morrer. Ou seja, essa ideia de que você controla os corpos das pessoas por esse medo constante da zona entre vida e morte. Ou seja, se as pessoas estão constantemente com medo de voltarem para casa, se elas saberem se elas vão voltar vivas ou não, e você torna essas pessoas subjugadas, né? Então, é o poder por meio dessa morte, mas não só a morte física final, de matar as pessoas, mas é também por esse controle dos seus corpos constantemente. Eu sei que eu estou caminhando para o final, mas aí a necropolítica ela é um conceito muito importante porque ela permite a gente olhar a crise da democracia em diferentes perspectivas. Ou seja, a crise da democracia também é uma crise da economia, né? O fato de você ter grande parte da população, uma parte considerada da população na informalidade, ou desempregada, ou subutilizada, ou uma das categorias do mercado de trabalho, mostra que é uma perpetuação de uma estrutura que coloca as pessoas em situação de subjugação econômica, né? Quando a gente olha que existe um sistema completo de vigilância, né? Então, basta ver, por exemplo, o caso de João Alberto, no Carrefour, em Porto Alegre, né? Onde você tem a morte de uma pessoa dentro de um supermercado, e isso mostra o quê? Que essa vigilância constante, né? E aí, um caso extremo do João Alberto de uma morte por uma segurança privada, isso mostra que a gente vive constantemente em espaços de vigilância, né? Tem gente que fala hoje que no contexto do capitalismo de hoje, a gente vive cada vez mais em vez de espaços públicos, a gente vive cada vez mais em espaços privados de massa, ou seja, shopping centers, supermercados e outros espaços. Então, a nossa sociabilidade também se dá em espaços privados de massa, né, de muitas pessoas. E esses espaços são profundamente vigiados, né, e profundamente controlados também. Isso também é necropolítico. Outro necropolítica também é o confinamento das pessoas, né? Ou seja, populações inteiras muitas vezes confinadas nesses espaços. E aí não precisa ser só em termos de periferias no Brasil, mas tem também a questão de prisões. Basta ver que o Brasil é o terceiro país em número da população carcerária. Você tem
pessoas, refugiados e outras populações grandes que muitas vezes são confinadas em diferentes espaços. E, obviamente, existe outro aspecto da necropolítica, a própria morte, né, em larga escala, e a gente vive isso constantemente, seja a morte mesmo, a ameaça dela, e as doses cotidianas do racismo, né, que não dá para a gente falar sobre democracia no Brasil sem trazer essa perspectiva do impacto do racismo, né? E aí, assim, quando você pode constantemente, e aí eu sou a Tilly bem falando, quando você fabrica, né, uma multidão inteira de pessoas que vivem especialmente nesse limite extremo entre morte e vida e morte, a gente faz com que você tenha um controle das populações e, portanto, cada vez menos a democracia na prática, né? Então, eu penso que isso faz com que a gente tenha a noção de que a democracia e a crise da democracia ela é mais profunda do que efetivamente só as instituições, mas é também a gente repensar as estruturas jurídicas, estruturas sociais, estruturas econômicas que permitem com que haja efetivamente a perpetuação dessas desigualdades. E, claro, a gente não precisa terminar de uma forma tão depressiva assim. Eu acho que a gente pode terminar com algumas visões sobre resistência, né? Que eu acho que cada vez mais que a gente percebe a democracia em crise, a gente também percebe, junto com ela, movimentos de resistência. Então, quando eu falo sobre crises na Hungria, mas também tem um movimento de resistência muito forte nas ruas que lutam contra a resistência, contra o autoritarismo. Arnaldo, acho que o professor Tiago foi mutado novamente. Arnaldo, online. Oi. O professor Tiago acho que está sem o microfone novamente. Obrigado. Eu fui multar porque meu cachorro ia fazer um escândalo, mas aí eu descobri que eu não posso me desmutar. Então, acho que dá para a gente pensar uma visão também de resistência. Então, a gente vê a resistência com relação na Hungria, a gente vê a resistência na Polônia, das movimentos de mulheres muito forte, a gente vê a resistência no Brasil, né? E aí tem muitos movimentos, especialmente movimentos negros no Brasil, movimentos que lutaram, por exemplo, sobre uma ação no Supremo Tribunal Federal contra as operações policiais sem razão, né, que aconteciam constantemente em comunidades no Rio de Janeiro, e com essa decisão conseguiu diminuir muito as mortes no Rio de Janeiro. Ou seja, você tem movimentos de resistência, e não só movimentos de resistência, que é aqueles que nadam contra a maré, né? Porque quando a gente fala resistência, é que sempre está nadando contra a maré, mas também movimentos de repensar a sociedade que a gente vive hoje, de pensar sobre mudança climática, sobre racismo estrutural, sobre sexismo estrutural, sobre LGBTfobia, e pensar uma outra forma de sociedade que de fato seja democrática, não só as instituições, mas que ela também seja democrática do ponto de vista da vida cotidiana, que a vida entre as pessoas, as relações entre as pessoas sejam cada vez mais democráticas. E acho que é para isso que a gente luta, tanto do ponto de vista do direito, mas também todas as outras áreas da economia, nas ciências sociais, relações internacionais e todas as outras áreas que os alunos aqui possam aprender, né? E não precisa ser só das áreas de ciências sociais, né? Você já estava conversando com urbanista, com o pessoal de engenheiro, e que vai pensar ali as cidades, né, e como que as cidades também podem ser mais democráticas, permitir que as pessoas não demandem 2 horas para chegar no trabalho, e que você consiga ter uma sociedade mais democrática, mas começando pela cidade mais democrática. Então, todas as áreas aí do conhecimento podem ajudar e contribuir para uma vida cada vez mais democrática em todos os aspectos. Enfim, eu encerro por aqui para a gente poder conversar e escutar de vocês. Obrigado. Obrigado, professor Tiago Amparo. Quase britanicamente, cumprindo aí o cronograma, mas não teria o menor problema se ultrapassasse mais uns 10, 15 minutos, porque, bom, foi sensacional. Eu queria pedir desculpas, porque, bom, a idade vai chegando, a minha visão vai ficando meio turva, eu confundi o I com o J, por isso que eu falei FGV do Rio. Não é FGV do Rio, pessoal, é FGV Relações Internacionais, tá? Peço desculpas aí pelo embaçamento da visão. Queria informar, eu esqueci de falar isso no início, que as perguntas
vocês podem aí, pessoal da audiência, os alunos, colegas professores também que estão nos ouvindo, podem fazer aqui pelo chat, tá? Que a gente, depois do debate inicial aqui com a professora Aline Mendes Caldas, a gente vai encaminhar o professor Tiago. De imediato, eu vou tirar o mute dele novamente, antes que... Mil perdões, é prática de professor. Falou, você te coloca o mudo depois. Bom, acho que de recados iniciais é esse, então eu queria, sem mais delongas, passar a palavra à minha colega professora mestra Aline Mendes Caldas, e em nome dela, claro, lembrar este Dia Internacional das Mulheres pela resistência, pela construção democrática que muitas mulheres fizeram neste mundo e fizeram neste país ao longo das últimas décadas. Professora Aline. Muito obrigada, Igor. Então, inicialmente, dar boa noite a todos, mas principalmente parabenizar o professor Tiago. Então, ele nos brindou no dia de hoje, mais do que emblemático, não só enquanto mulher, mas enquanto cidadã brasileira. Então, hoje vivenciamos diversos, como eu posso dizer, diversos, literalmente, fatos históricos que estão sendo construídos nesse exato momento. Então, uma temática como essa, que é acerca das crises da democracia, mas principalmente um apanhado que o senhor trouxe para a gente, não só a partir de um olhar interno, mas a partir de um olhar que é construído no âmbito internacional e que chega até o Brasil e que demonstra claramente que não estamos sós diante desta angústia que vem a ser a crise da democracia. Então, de antemão, professor Tiago, não só faço das minhas as palavras do professor Igor, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Então, assim como o professor Arnaldo, o professor Igor, também sou muito grata de estar aqui presente. E, na realidade, o senhor me provocou de várias maneiras, de várias formas, então me sinto aqui quase que uma aluna. Em que sentido? É que o senhor trouxe pontos que, para mim, enquanto eterna estudante, né, mas também enquanto colega docente, e aí, como o Igor bem colocou, nossa trajetória, inclusive, coincidentemente, em relação até às disciplinas que estudamos, né, Igor? Ele esqueceu de dizer, nosso doutorado não é da mesma turma, mas estamos fazendo ambos em Portugal, se tivéssemos combinado, né, Igor? Então, a gente vai realmente nossa trajetória. Professor, me chamou muita atenção a análise, obviamente, todo o apanhado que o senhor fez, mas principalmente quando o senhor fez o recorte em relação ao Brasil, que é algo que, arrisco dizer, que é uma angústia coletiva, que é acerca do real sentido de democracia para o Brasil. Para o Brasil enquanto instituição estatal, enquanto Estado brasileiro. E aí, trazendo aqui, não vou nem incluir 1824, vamos pensar de 1891 para frente, que já não melhora muito, diga-se de passagem. Mas essa angústia, ela cresce no momento em que a gente vislumbra um conteúdo da ideia de democracia, pontuada atualmente, muito bem posta na sua fala, mas que a gente também tem vivenciado esse anseio na nossa prática, que é a democracia enquanto estilo, né, enquanto modo de vida. E aí, quando o senhor pontuou a questão da democracia vai para além dos instrumentos, e isso a gente já conhece na prática. Talvez aqui no Brasil a nossa experiência seja até mais bem consolidada sobre esse aspecto, num tom de crítica. Então, vivenciamos o período de redemocratização pós-ditadura militar na década de 80, porém, essa redemocratização, e aí eu acredito que, para mim, foi o ponto auge da sua fala, é uma democracia cujos espaços eles não são restritos, ou melhor, eles não são restritos em relação a tamanho, mas em relação justamente ao alcance. Então, são poucas as camadas sociais, mesmo diante de milhões de cidadãos brasileiros, que têm alcance, inclusive em relação a esses instrumentos. Então, será se ainda estamos vivenciando aquela Constituição, como já dizia La Salle, né? Apenas para a manutenção dos fatores reais de poder, em que está na mão de poucos, quase uma república do café com leite na era da globalização. Então, em que medida, de fato, o cidadão teria esse alcance? E aí vai justamente o ponto de toque. Quando a gente fala em democracia como modo de vida, como pensarmos a democracia como modo de vida nesse contexto brasileiro, em que a impressão que temos, infelizmente, talvez não seja mais impressão, né? A gente já tem dados o suficientes para averiguar na prática que, de fato, é isso que acontece,
enquanto modo de vida, se nem mesmo esses instrumentos eles estão bem consolidados enquanto elementos componentes da cidadania brasileira. A própria ideia de cidadania brasileira, José Carvalho já trazia, né, lá no seu livro, essa construção que esse conteúdo nunca foi preenchido. Na realidade, a gente teve várias curvas, enfim, várias distorções, e chegamos ao século XXI e ainda não conseguimos superá-las. Mas, ao mesmo tempo, estamos numa corrida, porque há novas demandas impostas por esse século XXI e final do século XX, advinda justamente dessa interconectividade, como o senhor bem colocou. E aí eu gostaria, da realidade, de não questionar, mas talvez até provocar, no sentido de aprofundar um pouquinho mais essa discussão acerca do modo democrático a partir da ideia de fortalecimento das instituições. Então, aqui no Brasil, houve a construção institucional por gente, após 88, e a isso não podemos fechar os olhos para isso, é uma realidade, é um avanço. Não há como dizer que não, é um avanço. A existência de uma defensoria hoje autônoma é um avanço. A existência de um Ministério Público não mais vinculado ao Executivo, mas enquanto instituição autônoma, é um avanço. Porém, o modo de vida democrático, ele parece ainda não consolidado. E aquela ideia dos nossos sociólogos, como Roberto da Mata, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, e justamente o ímpeto do brasileiro e da brasileira, do indivíduo brasileiro, de fazer esta confusão entre a casa, o público e o privado, entre a casa e a repartição, parece ser talvez a grande peja e talvez um grande obstáculo. Então, qual seria a sua leitura diante dessa estrutura histórico-social do Brasil e a necessidade de um fortalecimento institucional e como consequência de um modo de vida democrático no Brasil? Aí essa seria realmente uma indagação e talvez até mesmo num sentido de aprofundamento. E mais uma vez, professor Tiago, muito obrigada. Excelente explanação. Estou aqui como aluna mais uma vez e me sinto grata por isso. Professor, a palavra é com o senhor. Não, muito obrigado, professora, pelos comentários, né, pelas provocações. Eu achei muito perspicaz e muito interessante. Eu estava anotando aqui os pontos levantados. Eu acho que eu começaria, talvez, pelo fim, quando a senhora disse que como a gente consegue conectar as duas coisas, né? Como a gente consegue conectar a questão das instituições e a crise das instituições com essa também dessa incompleta democracia como modo de vida, né? Como um modo de vida. E eu acho que uma das chaves já foi apontada pela senhora, trazendo a perspectiva dessa literatura sociológica que faz a relação entre o público e o privado e que essas coisas estão muito misturadas no contexto brasileiro, estão mesmo muito misturadas, né? E não muito misturadas no sentido que eram entendidos, por exemplo, por Freire e outros, de misturadas quase como uma relação, uma democracia. O Freire colocou a democracia social através da mistura de raças, né? Dessa ideia de quase como um samba, tá todo mundo ali, todo mundo junto e misturado. Na verdade, essa relação, né, entre público e privado, esse público e privado se misturam muito, e eu acho que a solução para a gente encontrar um modo de vida democrático e que fortaleça também as instituições de um lado, a gente democratizar o espaço privado também. Que muitas das violações, para que não ocorra de fato esse modo de vida, democrático, é essa privatização, não privatização no sentido de empresa, mas privatização das relações entre as pessoas e aí isso em vários níveis. Então, como por exemplo, boa parte das violências acontecem muitas vezes dentro do ambiente das famílias, né, e muitas vezes colocado como algo que é no interior das famílias e não pode ser tocado pelo público, né? Então, boa parte da violência por pessoas LGBTs, da violência contra mulheres e várias outras violências acontecem no âmbito da família e a gente ainda está muito longe de entender isso como questões também de saúde pública, apesar dos avanços muito importantes, né, como a Lei Maria da Penha, como a criminalização da LGBTfobia, etc., ainda há muitos retrocessos, né? Basta ver só recentemente que o STF deixou muito claro a questão de impossibilidade da legítima defesa da honra, né? Então a gente percebe que ainda os retrocessos são muito persistentes, né? Então acho que primeiro a gente democratizar o espaço privado, quer dizer, você tornar ele menos hierárquico, você combater as hierarquias no espaço privado. Isso passa, por exemplo,
já que você está falando no dia 8 8 de março, falar no contexto de uma democratização das relações econômicas dentro das famílias. Então, uma das evoluções, por exemplo, de alguns programas sociais, como Bolsa Família, foi destinar o recurso para a mulher dentro do âmbito da família. Por quê? Porque isso mexe com as relações que são muito patriarcais no contexto brasileiro. Então, isso permite que você fortaleça essa democratização das relações privadas também, né? E aí, no contexto de um país que está acostumado com a ideia de jagunços, né? Com a ideia de você ter uma arma e você faz a sua lei, né? Desconstruir essa visão no âmbito privado das relações privadas, isso é muito importante. Além disso, obviamente, você tem que democratizar o espaço público e essas instituições. Enquanto as instituições forem encasteladas por meio de relações, muitas vezes relações privadas, então, eu sempre dou o exemplo de que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem mais desembargadores, juízes desembargadores com o nome Luiz do que desembargadoras mulheres. Isso no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, tem mais Luiz do que mulheres dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ou seja, a gente mostra que, e muitas vezes essas pessoas são pessoas dos mesmos lugares, do mesmo contexto, não só da faculdade, mas assim, estudar no mesmo colégio, do mesmo bairro, do mesmo vizinhos, família se conhece, etc. Isso é simplesmente essa profunda desigualdade que é mostrada pelo encastelamento mesmo das instituições públicas. Então, muitas das instituições, elas parecem públicas, mas elas reproduzem um modo de vida privado, das relações privadas, quase como uma corte mesmo, e não uma corte no sentido judicial, mas quase como uma nobreza, uma aristocracia nesse sentido. Então, eu diria que as instituições, elas estão cooptadas pelo modo privado de ser, né, e pelas relações privadas, e portanto, elas precisam ser democratizadas nesse sentido, desencasteladas nesse sentido, né, com perdão do neologismo, enquanto que, de outro lado, você tem as relações privadas que dominam as instituições públicas e que elas também precisam ser democratizadas internamente, né, da democracia também nessas instituições. Então, eu lembro da vereadora Erika Hilton, né, a mulher mais votada na cidade de São Paulo, e que também é uma das lideranças de mulheres trans na política. Ela disse assim, olha, a gente precisa democratizar a família, no sentido de que entender que pessoas diferentes têm famílias e todas elas, né, são feitas por relações de amor, etc. Ou seja, você também precisa democratizar a ideia, né, das relações privadas, inclusive da família. E acho que fazer esse movimento duplo vai ajudar tanto o fortalecimento da democracia quanto o desencastelamento e o fortalecimento das instituições. E também a gente pensar que não tem uma saída fácil para a gente construir ideia de cidadania. A gente precisa construir ideia de cidadania de diferentes frentes, seja uma cidadania civil política, ou seja, participação no Estado, e aí a senhora mencionou a questão da democratização na Constituinte, isso é fundamental. Na Constituinte e pós-Constituinte, a Constituinte teve uma super participação, uma participação massiva da sociedade civil, de movimentos populares. A gente teve uma discussão muito grande sobre a Constituição. Eu estava relendo recentemente, para quem tem interesse, o discurso na Constituinte da Lélia Gonzalez, a feminista negra, que vai falar um pouco sobre a Constituição e a importância da Constituição. Ela tem uma frase forte que ela diz, olha, a gente não está aqui brincando de fazer Constituição. Ela fez esse discurso na subcomissão sobre assuntos da população negra na Constituinte. Então, ela tem esse fortalecimento muito grande com a Constituinte. Tem cada vez mais, depois da Constituinte, a participação institucional. Então, diferentes setores da sociedade, né, não precisa ser só setores sociais, mas tem setores econômicos, vários setores ali participando do Estado e atuando de frente dentro do Estado. Isso fortalece a democracia, porque permite que você tenha ali um locus democrático de arbitrar os conflitos sociais. Isso é positivo para a democracia. Então, isso é algo muito importante. Por outro lado, a construção de cidadania, né, e o José Murilo Carvalho já trazia isso, ela é feita de diferentes perspectivas. É civil e político, também é social, também é econômica. Ou seja, quando a gente tiver um país que é profundamente desigual, e a profunda desigualdade permite que as pessoas sejam encasteladas, ou seja, permite que o Estado seja cooptado por alguns grupos, ele permite que as pessoas vivem dentro de condomínios e aí elas não precisem lidar com as pessoas que estão fora do condomínio, ou seja,
esse encastelamento cada vez maior, num lugar profundamente desigual, obviamente faz com que a gente não tenha uma noção de cidadania, porque cidadania pressupõe uma ideia de comum, ou seja, de que eu sou igual a pessoa, mesmo que a gente seja diferente, que a gente tenha visões diferentes, que a gente tenha percepções diferentes sobre diferentes temas, a gente tem religiões diferentes, isso não importa porque a gente se vê como cidadãos. E eu acho que isso é uma ideia que está muito longe de se ver isso no Brasil, porque a gente mistura de um lado que o Estado ele manda e você obedece, porque em geral é alguém hierarquicamente superior, de que o seu chefe ou o seu hierarquicamente superior do ponto de vista econômico você fala e você obedece, e também a gente está muito acostumado com a ideia de que de que as pessoas de que o lado público e privado são misturados. Então essa ideia aquela ideia profundamente, né, sexista e racista, quando a gente fala a minha empregada é da minha família, né, praticamente da minha família, né, ou ela mora no meu quartinho de empregada e ela é da minha família. Essa ideia da mistura entre relações privadas e relações que deveriam ser regidas por regras públicas, isso é muito característico do contexto brasileiro e também mina a ideia de cidadania, porque a ideia de cidadania pressupõe essa ideia de que nós somos comuns, né, ou seja, que todos nós estamos ali no mesmo barco e nos vemos como iguais, mesmo sendo diferentes. E eu acho que isso é uma construção muito difícil, mas para isso a gente precisa cada vez mais fortalecer as instituições, desencastelando essas instituições, e ao mesmo tempo democratizando esses espaços privados aí contra qualquer tipo de arbitrariedade, que não precisa ser uma arbitrariedade do governo, né? Por isso que eu falo do modo de vida democrático, que é uma arbitrariedade que pode ser assim, né? Do seu chefe, do seu colega, da sua família, e a gente quebrar cada vez mais esses desmandos, também fortalece a democracia. E acho que isso é importante, a gente avançou muito nesse sentido, mas ainda há muito a ser feito para que isso, de fato, seja concretizado. Mas agradeço bastante a reação e foi muito perspicaz e interessante. Muito obrigado, professor. Obrigado. Na realidade, sou eu que agradeço. Eu gostaria só de complementar a nossa discussão, justamente trazendo o que é interessante, né? Essa construção que o senhor fez, trazendo a partir do âmbito internacional para o âmbito interno, que deixa muito claro que, apesar de estarmos vivendo movimentos simultâneos de autoritarismo, as características, os elementos que eu vou chamar de retroalimentação, porque até pelas falas que já tivemos aqui, a gente percebe que não é um movimento de agora, não é um movimento espontâneo que veio do nada. Ele é uma construção, e uma construção gradual, como você vem bem colocando, e essa gradação e a forma de retroalimentação em cada ponto, ela vai se distinguindo. Então, na Hungria, a gente tem este movimento, hoje, junto à Polônia, porém, os elementos que retroalimentam esse movimento são bem distintos em relação ao Brasil. Não significa dizer que não há um diálogo, na realidade não há conexão, pelo contrário, há conexão, mas as bases elas não podem ser esquecidas. Por que a pontuação? Porque a gente tende a cair no senso comum de fazer as comparações diretas e esquecer justamente das variáveis que são as bases, inclusive, elas não são simplesmente detalhes. Na realidade, são elementos que fazem a diferença no sentido justamente de ter uma interpretação real do fato em cada um dos pontos, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, e na Europa seja oriental ou ocidental, pouco importa. Cada um possui, e a sua fala ficou muito clara. Pelo menos esse elemento me ficou muito claro e eu acredito ser muito importante, porque a gente tende a desaguar no discurso comum. Num discurso comum a partir de um senso comum. Autoritarismo, então, autoritarismo é um elemento que pode ser utilizado de forma aleatória e arbitrária em qualquer contexto. E nitidamente não é bem assim. E isso faz toda a diferença, porque apesar de os problemas serem aparentemente semelhantes, porém a gente tem um fosso entre eles e isso repercute diretamente nas soluções. E a tua fala acerca da horizontalidade dentro do ambiente privado demonstra que, por exemplo, é algo que a gente não verifica nos Estados Unidos nessa grande medida, tendo em vista justamente a sua construção histórico-social. Então, professor, mais uma vez, muito obrigada. Professor Igor, também muito obrigada. Professor Arnaldo, pelo convite. Repasso a palavra, professor Igor, para dar continuidade aos trabalhos. Muito obrigada mais uma vez, professor. Obrigado, professora Aline Caldas, pelo excelente debate inicial.
de réplicas e tréplicas aí com o professor Tiago. De imediato aqui eu adianto que temos 4 pessoas já inscritas e que já mandaram as suas perguntas. Eu vou, se o professor Tiago concordar, para que a gente agilize um pouco o trabalho, a gente pode fazer um bloco de 2 e depois 2, né? Se não surgirem outras, para responder esse bloco, depois a gente passa para as outras 2. A primeira, professor Tiago, é do seu xará, nosso colega de universidade, professor Tiago Viana, da qual eu tenho muito orgulho em ter partilhado com o professor Tiago Viana momentos da graduação, e companheiro agora militância de direitos humanos, e companheiro agora de faculdade, já aparece aqui na tela. Professor Tiago, eu vou dar deferência à Vossa Excelência e liberar aí o seu microfone para rapidamente você fazer sua pergunta, já que nos honrou aqui com a sua presença. Agradeço aí, digo primeiro da honra de poder escutar o Tiago Amparo mais uma vez, um querido colega aí que a gente se acompanha pelo Twitter, mas também em outros espaços, uns planos aí de escrever um artigo junto, uma hora sai. Aqui dizer do nosso prazer aqui pela UNDB de poder te ouvir, de poder ouvir hoje uma das vozes que eu considero mais lúcidas no debate público que a gente tem, tão necessário no Brasil. Bem, indo direto à pergunta, minha inquietação e a provocação também que eu coloco após a eleição do presidente Biden nos Estados Unidos, como é que tu consegue enxergar hoje o cenário internacional nessa coalizão que se desenhou nos últimos anos entre, de um lado, governos de extrema-direita / conservadores e de outro lado, governos de, vamos colocar assim, defensores da democracia ou pelo menos opostos, né? Um extremo oposto desses governos aí com discurso e com uma postura internacional e interna também conservadora / de extrema direita. Como é que tu consegue ver o rearranjo desse embate no cenário internacional após a eleição dos Estados Unidos? Obrigado, professor Tiago Viana. Só para continuar aí o bloco, eu vou repassar aqui a pergunta do professor também, Juan Didier. Ele fala assim, professor Tiago, Igor, eu queria que fizesse uma pergunta sobre uma conversa que o professor Juan Didier teve uma vez com uma liderança quilombola piauiense, professor Tiago Amparo. O Juan fala aqui que nessa conversa que ele teve com Antônio Bispo, liderança quilombola piauiense, essa liderança dizia que democracia não era algo bom, né, que não era algo bom, era ruim e até mesmo a morte. Existe uma ruptura que a cosmovisão dos povos promove no concerto do nosso moderno Estado de Direito. E aí, o professor Juan Didier gostaria de saber, professor Tiago Amparo, que o senhor destacasse como é que tu tem visto a releitura ou, eventualmente, uma desconstrução da democracia desde as outras cosmologias e os caminhos que se trilham na consolidação de uma presença, rompendo com as ausências impostas, para uma democracia radical. Ótimo. Acho que vou responder essas 2 primeiro, e super fáceis, né, as 2. Agradeço bastante, Thiago, meu colega de Twitter, que a gente sempre se vê por ali, embora agora eu tenha o prazer de interagir ao vivo e a cores. É um prazer enorme estar aqui com você, Thiago. Acho que é uma ótima pergunta, porque acho que algumas coisas mudam, outras nem tanto. Claro, obviamente, todos estavam preocupados com o estado da democracia nos Estados Unidos, né, e especialmente no final da temporada Trump, né, que apareceu um seriado americano, né, essas últimas semanas das eleições, né, aquele momento de ficar toda hora atualizando o mapa dos Estados Unidos, né? A gente já sabia onde ficava cada um dos estados, que hoje a gente provavelmente nem lembra onde mais fica. E então tinha isso, e ao mesmo tempo, né, todo esse enfraquecimento da democracia que culminou ali com uma coisa que era quase impensável da invasão, né, do Capitólio. Então isso foi algo muito em 6 de janeiro, então isso foi muito, muito forte. Então, de um lado, obviamente, você tem um alívio com relação à mudança de governo, dado o contexto do Trump. E aí, lembrem que
obviamente está falando não só porque é um democrata, um republicano, mas também justamente porque você teve essa ruptura completa da democracia. Você pode concordar ou discordar de outros governos republicanos que aconteceram nos Estados Unidos, mas você não teve um que chegou ao ponto basicamente desse colapso institucional, pelo menos na democracia moderna, do que você viu do Trump. No contexto do Biden, então você tem algo muito importante no Biden, que é essa retomada da confiança da democracia, né, falando sobre democracia de forma clara, respeito às regras. Algumas pessoas falaram, quando o Biden ganhou, que era quase a normalidade, né, a volta do normal, portanto, também o que significa esse normal, né? De um lado você tem do Biden, especialmente, e algumas agendas, especialmente na agenda climática ambiental, a retomada do que é o que a gente entende como multilateralismo, né? Essa ideia de voltar aos acordos de Paris, voltar ao comprometimento internacional, voltar ao diálogo para a solução das questões internacionais. Então você tem no cenário internacional a volta da agenda contra o negacionismo climático, a volta da agenda ambiental climática, uma volta de uma retórica sobre multilateralismo, a volta de uma retórica pró-democracia, né, e contra o retrocesso da democracia. Então isso existiu e a gente tem visto desde os primeiros dias ali do Biden. Acontece que a gente está falando também dos Estados Unidos, que aí tem seus limites estruturais, né, que eles mesmos se impuseram, mas tem uns limites estruturais nesse sentido. Acho que, de um lado, o multilateralismo ele vai até um certo ponto, né? Então, basta ver, por exemplo, a primeira ação do Biden militar foi ali atingir uma parte da Síria supostamente em busca de alguns, se não me engano, que ele qualificou como terroristas iranianos, ou seja, essa ideia de uso da força novamente, né, com uma forma bélica. Isso continua de certa forma, né? Inclusive as nomeações do Biden para a área militar também colocam muito isso, né? De uma postura um pouco bélica, ou pelo menos a continuação de uma postura bélica que se via em outros contextos, né? Então acho que, de um lado, você tem essa retórica do multilateralismo, da solução pacífica dos conflitos, de outro lado, você também tem o lado dos Estados Unidos enquanto grande potência e, portanto, o uso da força de forma muito evidente nesse contexto. E também o multilateralismo tem seus limites, especialmente quando a gente vai olhar no contexto, de novo, das Forças Armadas. Então, o Biden criticou profundamente a decisão com relação ao TPI sobre a investigação do que acontece, se há ou não crimes de guerra no contexto da Palestina, né? Se há crimes internacionais no contexto da Palestina. E o TPI decidiu permitir a continuação da investigação, que ainda está em fase preliminar pelo Tribunal Penal Internacional. Acontece que o Biden fez uma declaração super forte, não chegou até o ponto do premier israelense, que basicamente disse que a corte do TPI não era uma corte de direita, era uma corte política, mas ele foi muito duro com relação à corte. Ou seja, não tem nenhuma perspectiva dos Estados Unidos assumir efetivamente ali o seu papel no Estatuto de Roma, no Tribunal Penal Internacional, assumir esse multilateralismo com relação a crimes internacionais, crime contra a guerra, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio, etc. Então, existe uma limitação que é do próprio história dos Estados Unidos com relação, especialmente à parte bélica e de direito penal internacional, que provavelmente Biden não vai melhorar muito nesse sentido. Embora ele consiga melhorar muito do que estava muito ruim. Então, parece que é muito melhor, e de fato, em alguns aspectos é muito melhor, especialmente na parte climática. O debate sobre reforma policial acabou de ser aprovada uma lei na Câmara dos Deputados sobre a lei George Floyd, sobre reforma policial, e aí está se negociando para passar também no Senado. O Biden apoia. Então, existe uma mobilização ali, mas a gente tem que reconhecer também os limites e criticar os limites institucionais e históricos, geopolíticos dos Estados Unidos, como uma potência bélica que muitas vezes reproduz esse tipo de desigualdade no cenário internacional, né? Então, acho que isso é muito importante. Os Estados Unidos poderiam, por exemplo, também ter se mobilizado muito mais para uma governança global com relação à vacina.
em vez de comprar muito mais vacina do que ele precisa para vacinar sua própria população, que foi uma tendência, na verdade, de vários países do mundo, de países ricos do mundo, de comprar mais vacinas do que, de fato, a sua população necessita, justamente nessa corrida internacional de quem chega primeiro, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, essa ideia que também, de novo, mostra o multilateralismo até a segunda página, né, no sentido de que poderia ter advogado por uma governança global mais forte sobre uma distribuição equânime da vacina, mas nesse contexto não fez. Então, eu diria que é um rearranjo internacional, sim, mas com suas limitações e algumas perpetuações que já existiam antes no contexto internacional, se eu conseguir te responder. Mas uma outra coisa que eu acho que, e aí, indo na pergunta do professor Juan, eu acho que é muito interessante a gente pensar também a democracia a partir de outras cosmologias, especialmente quando a gente olha que, para outras cosmologias, o processo de deterioração da democracia não é só o que a gente está falando do aspecto do modo de vida privado ou do modo de vida das instituições, mas também pode ser, por exemplo, a própria existência e subsistência de povos inteiros, né? Então, para alguns, quando a gente está falando de democracia, a gente está falando se a gente está preservando não só a preservação contra o genocídio indígena, quilombola, etc., mas a gente está falando também da construção de uma humanidade, de um mundo de recursos humanos, de recursos naturais, que permitam a existência e a subsistência desses diferentes povos de acordo com as suas próprias tradições. Então, será que é uma democracia quando a gente tem sistemas de exploração de povos inteiros e destruição de terras indígenas e terras quilombolas, e para a preservação de um determinado modo de vida econômico? Isso pode acontecer, e isso acontece em contextos democráticos, né? Basta ver, inclusive falando do Biden, foi uma das primeiras ações do Biden foi justamente revogar a permissão federal de um oleoduto que passava no Canadá e nos Estados Unidos. Ou seja, mesmo em democracias, e democracias supostamente comandadas por governos progressistas, como no caso no Canadá, você tinha essa reinteração de um modo de vida econômico que podia destruir grande parte de povos originários e povos indígenas. Ou seja, para outras cosmologias, acho que tem muitas sopas nessa letrinha do que a gente está falando. E acho que vai muito além desse modo de vida das relações privadas, acho que vai muito além das instituições, se a gente está preservando ou se não está preservando, e que vai além, e que vai na discussão de que futuro que a gente está construindo, né? Nessa coisa de como a gente adia o fim do mundo, né? Ou seja, como a gente consegue construir uma sociedade democrática, não só do ponto de vista de instituições de modo de vida, mas também de acesso a recursos naturais, de uma produção econômica que possa ser sustentável do ponto de vista climático, do respeito à tradição e das relações tradicionais dentro dos diferentes povos. Então, isso também é democracia para alguns povos, e eu acho que isso é muito importante levar em consideração também essas cosmologias da nossa análise, para sofisticar também a nossa análise, senão a gente está sendo muito incompleto na nossa própria análise, né? Obrigado, professor Tiago. Eu vou fazer um bloco, chegou mais um, mas vou fazer logo um bloco de 3. E aí a gente encerra logo as perguntas, já estamos avançando aqui no nosso horário. Então, vou já adiantar aqui. O João Eduardo, professor Tiago, ele coloca a questão de que, bom, depois da posse do presidente Bolsonaro, acho que até um pouco antes, né, se discutiu bastante a questão de uma nova constituinte. E ele pergunta para ti, qual a tua opinião sobre a manutenção das instituições democráticas durante esse mandato? Acho que ele quer saber um pouco como é que tu enxergas, como é que as instituições, aquele velho meme, né? Como é que as instituições estão funcionando? As instituições estão ou não funcionando? O João Guilherme, ele traz uma questão que, vez ou outra, aparece em situações como mandatos em regimes parlamentaristas, né? Ele diz assim, por que na Alemanha, que a Merkel e Helmut Kohl têm aí vários anos de poder, né? Possuem no total, acho que ele está somando os dois, 30 anos de poder, são consideradas democracias plenas, enquanto na Turquia o Erdogan, com 15 anos, é considerado autoritário. Acho que tem um pouco daquelas nuances que tu falaste, das instituições também e outras questões, mas tu podes também aprofundar essa pergunta do João Guilherme. E a do Gustavo Parente,
diz assim, o professor Tiago falou sobre a organização da sociedade civil em grupos de combate e militância de movimentos antidemocráticos. Mas como fazê-lo em tempos de pandemia, né? Eu queria só fazer um parêntese aqui. Nesta semana, a população paraguaia, mesmo com crise sanitária, foi às ruas para questionar a conduta do governo paraguaio na condução da pandemia. E aí continua o Gustavo, né? No ano passado, quando houve aquela marcha ao STF, como fazer para ir à rua em tempos pandêmicos? Bom, acho que são um pouco essas três questões, professor Tiago. Uhum. Não, ótimas perguntas. Eu acho que, de novo, né, essas instituições estão funcionando, muito... Toda vez que me perguntam isso, eu lembro desse meme exatamente, né, do cachorrinho tomando café e pegando fogo, a casa pegando fogo. Eu acho que elas estão... acho que elas estão funcionando de forma, muitas vezes, relutante, e aí, quando a gente fala de instituições, a gente precisa qualificar quais são, né, porque existem diferentes nuances, algumas estão funcionando mais, acho que outras estão funcionando menos. Algumas têm uma omissão deliberada, então a gente precisa ver, por exemplo, da Procuradoria-Geral da República, muitas vezes tem uma omissão deliberada, e aí basta ver que a primeira investigação sobre o ministro da Saúde, Pazuello, foi há pouquíssimo tempo, acho que há um mês ou algo assim, a abertura da investigação, depois de uma mobilização interna para que, dentre os próprios membros do MPF, para que isso acontecesse. Então, você tem uma mobilização forte nesse sentido, contra uma omissão deliberada de algumas instituições. A gente passou por crises intensas com relação à vacinação e à pandemia, e o Legislativo, que em alguns momentos conseguiu reagir de forma rápida, como no auxílio emergencial, no caso, por exemplo, das vacinas, não abriu uma CPI, não fez uma mobilização forte que poderia ter feito, ou seja, foi aquém do que poderia ter sido feito enquanto mandato legislativo mesmo, do que poderia ser estabelecido. O próprio Supremo Tribunal Federal, especialmente da questão quilombola, por exemplo, ele não ordenou a saída de invasores, ele insistiu num plano a ser acordado e formulado com o governo e comunidades quilombolas, só que, na verdade, as comunidades quilombolas estavam reclamando do próprio governo, então o que eu escutei de um líder quilombola foi que, olha, como se a gente sentasse com nossos algozes, né, e para discutir um plano. Então, também, de novo, a STF foi aquém, muitas vezes, do que poderia ter sido, apesar de ter reagido de forma muito importante em vários aspectos da pandemia. Então, acho que é difícil a gente falar em termos absolutos se estão funcionando ou não estão funcionando, porque muitas vezes não é uma questão de sim ou não, mas é uma questão de nuances, e essa nuance tem muito a ver também se elas estão fazendo o máximo que elas podem fazer dentro das suas competências legais, constitucionais, ou se elas estão, de forma deliberada, sendo omissivas com relação a essas medidas. E acho que é um pouco essa métrica que a gente tem que atingir. E segundo, que elas não podem funcionar de forma quase como teve uma analogia que a Juana Cueto, que é uma defensora de direitos humanos da ONG Conecta Direitos Humanos aqui em São Paulo, ela usou essa analogia dizendo que é quase um fio que está sendo puxado a todo momento, e esse fio tensionado, ele não pode estar tensionado em todo momento, porque numa hora ele arrebenta. Ou seja, as instituições elas não aguentam se elas funcionam em tensionamento constante, né? Então, quando elas vão, seja um tensionamento de guerra guerra entre diferentes instituições, seja aquela lógica do jogo duro, né, constitucional, ou seja, cada uma está dentro da sua competência, mas elas estão assim lutando uma com as outras todo momento. Existem momentos, especialmente momentos de crise, como a pandemia, onde as instituições deveriam sentar e estabelecer formas consensuais de agir e não ficar em conflito todo momento umas com as outras, né? É mais um aspecto consensual do que um aspecto competitivo e conflitivo, mas não foi o que a gente viu, e não sei até que ponto elas aguentam esse momento, essa tensão permanente, né? E aí eu acho que, ligando com a pergunta sobre a pandemia, como que a gente consegue fazer isso, né? E o Igor lembrou muito bem a questão do Paraguai, né, recentemente, e também teve protestos no Brasil com relação a pró-democracia, né? A gente lembra que há alguns meses teve alguns protestos pró-democracia também, quando tinha protestos antidemocráticos, teve protestos pró-democracia.
Teve alguns protestos também relacionados a vidas negras importam, né, e os casos de violência policial no contexto do Brasil. Eu acho que não necessariamente precisa ser só esse tipo de protesto, às vezes isso também é importante e necessário, mas também tem a questão delicada da pandemia, e eu lembro que teve uma discussão também quando teve os protestos antirracistas, algumas pessoas, inclusive lideranças negras, dizendo, olha, se for, tome cuidado, né, use máscara, enfim, tenta manter um tipo de distanciamento, mas e também saiba um pouco com quem você vive, que tipo de risco você está tomando, etc., porque há várias formas de você lutar contra o autoritarismo. E uma delas também é a construção de redes de solidariedade. Então, a gente viu muita gente estabelecendo formas de solidariedade, cesta básica, algum tipo de ajudar pessoas em comunidades específicas. Então, isso se tornou algo muito forte da pandemia. Isso, construir essas redes de solidariedade, além dos protestos. E também as pessoas fizeram mobilizações mesmo dentro de casa, né? Seja sei lá, seja panelaço, seja participando de eventos online, esse tipo de evento que a gente está discutindo também, e são formas também de construção democrática mesmo sem sair de casa, né? Então, acho que tem várias formas aí que você pode atuar no contexto, seja protestos, efetivamente, seja construção de rede de solidariedade, seja por meio do debate e da mobilização mesmo que não seja presencial. E no contexto da Turquia e da Alemanha, de novo, né, um pouco daquela nuance que eu estava trazendo. O problema não é simplesmente no contexto parlamentarista que permite que você tenha eleições de um partido constantes e que ele possa ficar no poder durante bastante tempo, porque é característico dos governos parlamentares, que não é a figura, né, do presidente, mas, na verdade, o líder do partido. Então, quem ganha ali é o partido e a colisão do partido. Acho que o que a diferencia também é que, primeiro, você não tem uma busca de uma desmantelamento das instituições que permitem as eleições sejam livres e iguais. Então, você não está indo contra os seus oponentes ativamente, você não está criminalizando os seus oponentes de forma ativa, e não está lutando diretamente contra os seus oponentes. Então, portanto, a diferença entre não é tanto quanto tempo se fica num sistema parlamentarista, mas, na verdade, quanto se tenta corroer a possibilidade de oposição, corroer a possibilidade do judiciário ser independente, corroer a possibilidade da mídia te criticar publicamente, atacar as instituições universitárias, então tirar as universidades e atacar as universidades dentro do seu país, ou seja, tem várias formas que permite que você corroa a democracia e aí mantém as eleições esse verniz democrático. E acho que as realidades da Turquia e da Alemanha são muito diferentes nesse sentido, mesmo apesar de você ter dois países aí com líderes, né, e com chefes de Estado e de governo que estão aí há um tempo também. Mas eu acho que as nuances são importantes justamente para a gente entender o tipo de autoritarismo que a gente está vivenciando hoje, que tem uma aparência e um verniz democrático, mas muitas vezes não segue ali as regras da democracia. Bom, eu tinha um catatal, aliás, eu tenho aqui um catatal de considerações a fazer, mas eu acho que, bom, tanto a professora Aline quanto os professores Tiago, Juan e os meus queridos alunos que fizeram alguns desses questionamentos, pontuaram algumas dessas minhas questões. Eu só queria, para finalizar mesmo, professor Tiago, já pedindo desculpas pelo adiantado da hora, é que recentemente, acho que há 2 ou 3 semanas, tu escreveste uma coluna na Folha falando sobre o caso do Daniel Silveira, o deputado Daniel Silveira, dizendo que existem vários outros casos de Daniel Silveira por aí. Eu queria só fazer uma pergunta breve, porque quando tu colocas a questão da democracia autoritária, do autoritarismo democrático, enfim, essa linhagem conceitual se aproxima muito, né? Bom, a gente discutiria se é ou não, mas se aproxima muito do que o professor Rubens Casara, baseado na teoria do Colin Crutch, fala em Estado pós-democrático. E aí o professor Rubens Casara, no livro Estado pós-democrático, ele fala de que, bom, esse Estado pós-democrático, ele admite, aí eu vou abrir aspas aqui, admite elementos discursivos apaziguadores. Elementos discursivos apaziguadores. A minha pergunta, para a gente tentar finalizar essa excelente aula magna, é a seguinte:
O caso Daniel Silveira e o recente fresquinho julgamento do habeas corpus pelo ministro Fachin nesta tarde poderiam ser elementos apaziguadores de um Estado que poderia se caracterizar como pós-democrático ou autoritário? Elementos pontuais como esse, do Daniel Silveira, do HC do Lula, agora com o ministro Fachin, dentre outros pontuais, eles são esses elementos apaziguadores ou eles são elementos que demonstram aquilo que tu falaste antes, né? Uma consolidação de instituições que, dependendo das suas competências, estão ali funcionando? Eu penso que é uma ótima pergunta, principalmente para ser afinal, eu acho que existe um desafio e é uma posição que eu penso que a gente só vai conseguir efetivamente chegar no combate à crise da democracia e enfrentar as raízes da crise da democracia a partir do momento que a gente enfrenta o cerne dessas questões na sua integralidade, né? Então, acho que nos dois casos a gente pode verificar isso. Então, no caso do Daniel Silveira, além do específico caso do Daniel Silveira, como você mencionou, Igor, existe todo um leque de políticos que fazem apologia à ditadura, mas não só isso. Existe uma falta de discussão no Brasil sobre justiça de transição, sobre que reformas institucionais a gente precisa para poder, de fato, ter uma democratização que não acabou em 88. E aí eu estou falando especialmente de qual a participação das Forças Armadas em governos civis, quem tem que comandar no Ministério da Defesa as Forças Armadas, qual o tipo de controle civil sobre polícias militares, ou seja, que tipo de democratização a gente precisa ter na prática e além da questão da apologia à ditadura. E aí, nesse sentido, o Daniel Silveira é um caso que é deplorável, né, o que ele falou e o que ele fez, um ataque à democracia. Ao mesmo tempo, que outros Daniel Silveira a gente está não cobrindo e não atingindo no seu cerne, e aí no seu cerne, digo, fazer uma discussão séria sobre justiça de transição no Brasil. E eu acho que para a gente conseguir sair de um elemento meramente apaziguador, né, de um verniz, a gente precisa de fato atingir no cerne do debate, no cerne da discussão sobre essa questão. No caso, por exemplo, do HC de hoje, além da discussão, tem várias discussões jurídicas ali, né, da declaração de anulidade integral, né? Então, portanto, ter, inclusive, a denúncia e, portanto, podendo, de fato, atingir, né, todo o processo, por incompetência, a gente tem isso de um lado, que é muito importante ser reconhecido, inclusive era um argumento que já estava sendo colocado pela defesa há bastante tempo, desde o começo, mas além disso, pensar de que forma as instituições vão dar conta das relações perniciosas entre acusação e julgador, no caso do ex-juiz, ex-ministro Moro. Ou seja, será que a gente está atingindo o cerne da discussão, que é efetivamente essas relações perniciosas entre acusação e julgador com essa decisão, que ela pode ser tecnicamente correta, e eu acho que ela é, mas, por outro lado, a gente tem que ver como que a questão da suspeição do ex-ministro e juiz Sérgio Moro, de que forma isso vai ser endereçado ou não vai ser endereçado pelo judiciário, para que a gente consiga atingir não somente um verniz que possa trazer uma aparência de solução, mas que de fato a gente consiga atingir um aspecto neurálgico da crise da democracia brasileira, que é essas relações perniciosas entre julgador e acusador. E acho que isso a gente vai ver nos próximos meses. E a gente acostumou muito a violências à democracia, né? Então, eu gosto muito do Augusto Arruda Botelho, quando ele vai fazer sempre uma comparação, imaginando se fosse um julgamento seu, né? Se fosse algo sobre você. Então, é um juiz e o advogado da acusação ali, sei lá, num caso sobre a guarda do seu filho.
Né? Então, imagina aquelas mensagens num contexto desse, ou o juiz falando com o advogado da empresa que você entrou com uma reclamação trabalhista. Ou seja, esse tipo quando a gente transpõe para o nosso âmbito privado, a gente pensa, não, mas isso é um absurdo. E a gente naturaliza os absurdos que acontecem todos os dias no judiciário. E então, acho que para que não seja simplesmente um verniz, né, um elemento que diminua as tensões, mas que, de fato, a gente consiga enfrentar as questões difíceis do Brasil, a gente precisa ir no cerne. E aí, no caso do Daniel Silveira, acho que é a questão da justiça de transição, e no caso do Lula e do Moro, é a questão efetiva das relações perniciosas entre julgador e acusador, que precisam ser esclarecidas, que precisam ser julgadas como, de fato, ilegais, e, portanto, que a gente consiga ter uma discussão séria sobre isso também. Muito obrigado. Bom, mais uma vez, agradecer ao professor Tiago Amparo, professor da FGV São Paulo e da FGV Relações Internacionais. Agradecer ao professor Arnaldo Vieira, coordenador do curso de Direito, agradecer à instituição, o MBB, pela oportunidade de estar aqui conosco, a professora Aline Mendes Caldas, nossa primeira e excelente posição de debatedora, aos professor Tiago, ao professor Juan, aos queridos alunos e alunas que fizeram intervenções aqui. Infelizmente apareceram outras questões, mas o tempo não nos permitirá fazer algumas considerações. Eu agradeço a todos e todas imensamente, desejando uma boa semana, um início de semestre, tanto para nós aqui em São Luís, como para o professor Tiago aí em São Paulo, um semestre tranquilo, um semestre que a gente vai conseguir passar, apesar de todos os percalços, né, professor? Bom, muito obrigado. Meu boa noite, fiquem com Deus, vai dar tudo certo, pessoal. Até a próxima. Tchau. Boa noite, obrigado.